Primeiramente, boa noite a todos os presentes, né? A gente entrou conversando ali, falando um pouquinho aí das nossas ações aí de gestão do Conselho. Então, a gente convida já a todos para acompanharem as nossas redes sociais ali, o site do Conselho, que sempre tem informações. Eu sou Letícia Halp, eu estou como presidente do Conselho Regional e hoje eu estou aqui, representando todos os meus diretores, né? O Tarso Bortolini, nosso vice-presidente, a Luciana Leg, nossa diretora tesoureira, e a Zelma Padilha, nossa diretora secretária. Então, com a organização do grupo técnico de trabalho de estética, aí, as meninas que são muito empenhadas aí, a capacitação dessa noite intitulada Discussão Clínica de Artigos Científicos, Intercorrência, visa compreender, então, os eventos adversos, né, relacionados ao ácido hialurônico e discutir as recomendações propostas pelo artigo. Diagnóstico e tratamento dos eventos adversos do ácido hialurônico, as recomendações do consenso do painel de especialistas da América Latina. Para isso, então, a gente convida aí a nossa colega, amiga farmacêutica, Ellen Abdala, para discorrer sobre esse tema. Ellen é mestre em toxicologia e análises toxicológicas, especialista em farmácia estética, possui o MBA em cosmetologia estética e ciências da pele, pós-graduação em farmácia clínica, atenção farmacêutica, educação permanente em saúde e microbiologia de alimentos. Atualmente é docente em cursos livres e de especialização em estética. Bem também como é membro, né, da comissão assessora de farmácia estética, que a gente vê aí o crescimento que está tendo essa área, e com certeza, meninas, vocês dão um grande apoio aí à nossa diretoria. Além disso, contaremos com a mediação, então, da farmacêutica integrante do GTT de Estética, a Rafaela de Oliveira, que também é nossa conselheira. Rafaela é pós-graduada em farmácia estética, diagnóstico laboratorial e possui MBA em gestão de projetos. Eu agradeço, então, pela presença de todos nesta noite, em especial a ti, Ellen, nossa palestrante, por aceitar esse convite aí e compartilhar aí os conhecimentos. Então, a gente sempre acaba dando uns avisos antes de iniciarmos, né, alguns recadinhos importantes para a gente manter aí a organização. A gente recomenda manter os microfones e as câmeras de todos os participantes, elas estão aqui desativadas para evitar interferências durante a apresentação. A gente informa que a palestra ela está sendo gravada, o Orlan já iniciou a gravação ali, e aí ela fica disponibilizada aí no nosso canal do YouTube posteriormente. Assim como esta e demais, né, temos várias palestras ali, inclusive algumas vezes com recortes, quando a gente não tem aquela disponibilidade de tempo para assistir a toda a palestra, a gente pode assistir por trechos. É um grande trabalho aí que a nossa comunicação faz aí para facilitar e qualificar os nossos farmacêuticos. Então, a gente vai manter tudo sempre desligado. No final, todos os participantes vão poder, né, participar, fazendo, esclarecendo as dúvidas, para a gente organizar, então. Quem tiver dúvida pode fazer ali num íconezinho no canto, tem atividades, opção perguntas e respostas. Está disponível bem no canto inferior direito da tela ali. A gente vai seguir aí essas ordens de envio ali, conforme forem aparecendo as perguntas, para que a gente possa fazer o esclarecimento durante o evento mesmo. Então, eu desejo a todos um excelente evento, e a palavra está contigo, Rafa, a nossa mediadora aí, para conduzir. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Letícia. Bom, então, a Letícia já falou, né, um pouco, já introduziu sobre hoje que a gente vai fazer, então, a discussão clínica dos artigos científicos e as intercorrências, né, quem vai conduzir vai ser a Ellen, né, Formagem, que é
a Letícia já deu, né, o currículo dela, né? Eu não sei se a Letícia também falou, né, que a Ellen também é proprietária de uma clínica estética no município de Tramandaí, onde ela atua já há algum tempo, então tem bastante experiência, né, na área, sempre busca aperfeiçoamento, assim como todas nós do GT, né? E a gente, então, hoje espera que essa noite seja bem agradável, que todos possam contribuir. E então vamos fazer dessa forma. A Ellen começa, então, fazendo a condução dessa discussão, e aí no final, então, eu vou anotando as perguntas que aparecem e vou passando para o pessoal, ou para, se eu mesma também puder responder. Tá certo? Contigo a palavra, então, Ellen. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Letícia, também. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, né? Acho que uma das missões do GTT é compartilhar, né? E é estar trazendo sempre informações e auxílio para os colegas. E a escolha desse tema, ela foi bem discutida entre a gente, né? Porque intercorrência é uma coisa que ninguém quer ter. Mas nós, como profissionais atuantes, a gente sempre corre o risco, né? A gente está correndo risco a todo momento. Então, estar preparado para saber o que fazer em caso de evento adverso é muito importante, né? Então, por isso, nós escolhemos começar esse ciclo de discussões de artigos científicos por esse tema, né? Pelo tema das intercorrências. Então, eu vou projetar a minha apresentação aqui. E eu vou trazer o artigo que a gente escolheu, então, para discutir hoje. Esse artigo, eu vou fazer a apresentação do artigo, não é uma opinião pessoal, tá? Tudo que eu vou apresentar aqui está publicado. A gente até vai colocar ali no link depois, no chat, aliás, o link, né, do artigo, quem quiser ter o acesso ao artigo completo. E eu também vou falar aqui na apresentação como acessar. Deixa eu compartilhar aqui para ver se está tudo ok. Vocês só me falem se estão vendo a apresentação, se está ok, para eu dar seguimento. Tá ok. Sim. Tudo certo? Então, vamos lá. Estreando essa apresentação nova, então, e nessa nova modalidade também, que é uma novidade do GTT desse ano, né? A discussão de artigos científicos. Então, o artigo que a gente escolheu, ele se chama Diagnóstico e Tratamento dos Eventos Adversos do Ácido Hialurônico, Recomendações do Consenso do Painel de Especialistas da América Latina. O que é importante ressaltar, né? Algumas considerações em relação às informações quando a gente vai buscar uma informação na internet, né? Então, quando eu abro um artigo, a primeira coisa que eu tenho que observar é se esse artigo ele tem DOI, né? Se ele tem registro, né? Se ele tem uma identificação digital, porque muitas informações são jogadas na internet, mas elas não têm esse registro, né? Então, elas não têm essa validade dentro essa validade científica, né? Esse artigo ele foi publicado numa revista, que é a Surgical Cosmetic Dermatology, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, foi um painel construído por médicos, né? E essa revista ela é uma revista gratuita, eu recomendo a todos que acessem a essa revista, porque ela tem uma grande vantagem de ter muitos artigos publicados em inglês, mas traduzidos, né, publicados também em português. Então, esse artigo, ele está na versão original, né, da língua inglesa, mas ele tem a versão em português também, então facilita, né, o nosso acesso a informações de qualidade. Outra coisa importante quando a gente procura informações na internet, procura artigos, né, em geral, é a gente avaliar o tipo de informação que a gente está buscando, o tipo de revista que a gente está consultando, né, e a gente pode avaliar essa qualidade, né, do periódico a partir da plataforma Qualis, que é uma plataforma do sistema CAPES, que qualifica, né, os periódicos com base no impacto, no impacto que eles têm. Então, a gente tem ali desde o nível A1, né, até o que é o nível de alto impacto, depois o nível de B1 a B4 de médio impacto, nível C
daí já é de baixo impacto. Então, o ideal é que, para que a gente esteja embasado cientificamente, a gente fique ali entre os estratos, né, do Qualis de A1 até B4, né? Essa revista, então, ela está classificada como B3 nessa publicação que a gente vai avaliar. Então, trata-se de um artigo original, tá? Que foi submetido em 2017 para essa revista. Então, não é um artigo tão atual, mas ainda assim nós escolhemos ele para discutir por se tratar de um assunto muito pertinente e também por ser um compilado de informações que acabam auxiliando muito os profissionais que atuam nessa área de procedimentos estéticos, especialmente o ácido hialurônico. Então, o artigo ele declara ali conflitos de interesse, né, por ter participantes, né, autores que são membros e palestrantes, enfim, da empresa Allergan e da empresa Merz, e o suporte financeiro para o acontecimento desse estudo, desse painel, ele foi dado pela empresa Allergan. Então, esse conflito de interesse ele está declarado no artigo. Então, o artigo começa ali introduzindo, né, que na última década, o uso do preenchimento com ácido hialurônico para aprimoramento facial aumentou muito na América Latina. E o preenchimento com ácido hialurônico, ele é considerado seguro, com baixa incidência de eventos adversos. Então, como os eventos adversos eles são pouco observados na prática clínica ou têm sido possivelmente subrelatados, são necessárias mais orientações para diagnosticar e tratar eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico. Sendo assim, os autores eles trazem o objetivo do estudo como compreender melhor os eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico e propor recomendações para o diagnóstico e para o tratamento dessas intercorrências, né? Então, a metodologia utilizada, como é que eles fizeram? Lá em maio de 2016, em São Paulo, aqui no Brasil, um painel multidisciplinar latino-americano foi reunido, visando discutir e desenvolver diretrizes para aprimoramento, né, para aprimorar, identificar e tratar os eventos adversos relacionados à injeção de ácido hialurônico na medicina estética. Então, compareceram nessa reunião 25 especialistas, incluindo dermatologistas, cirurgiões plásticos, radiologistas, um patologista e um imunologista, dos países Brasil, México, Argentina e Colômbia. O que eles fizeram, então? A metodologia do consenso, ela incluiu alguns questionários que foram circulados entre os especialistas e, em seguida, houve apresentações e discussões no painel. Então, foram discutidos exemplos da literatura recente sobre os eventos adversos associados com preenchimento com ácido hialurônico e o seu tratamento. E todos os participantes eles foram envolvidos na criação de algoritmos e de tabelas. Essas tabelas e esses algoritmos eu vou trazer para vocês nos resultados. A votação, ela foi conduzida pelo moderador e o consenso foi alcançado quando pelo menos 2/3 dos participantes concordaram com a mesma opinião. Então, em relação aos resultados, lembrando que o artigo ele está disponível, né, no site da revista de forma gratuita, tá? Qualquer pessoa pode consultar. Mas, resumidamente, eu vou trazer os algoritmos que foram publicados, tá? Então, o primeiro objetivo abordado pelo painel de especialistas, ele foi construir uma classificação para organizar o diagnóstico e o tratamento dos eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico. O painel, ele concordou que a classificação, ela deve ser relacionada ao tempo, porque o tempo para o surgimento do evento adverso, ele foi considerado a informação mais importante que um paciente pode fornecer ao clínico, por exemplo, se ele for tratar esse paciente no pós, né, no pós-procedimento. Então, o painel, ele definiu o início do aparecimento do evento adverso em 3 intervalos de tempo. Início imediato, quando se inicia o evento adverso em até 24 horas após o procedimento.
em início precoce, quando o início se dá de 24 horas até 30 dias, e em início tardio, quando se inicia depois de 30 dias. E ele também, o painel também definiu os sinais e os sintomas mais comumente observados em cada intervalo de tempo. Então, a respeito dos eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico de início tardio, o painel ele propôs também o uso da expressão edema tardio intermitente e persistente, a famosa ETIP, que é um termo que hoje, né, esse artigo é de 2017, então hoje a gente utiliza bastante o termo ETIP, e cada vez a gente vê mais o acontecimento da ETIP também, mas ele foi instituído, né, lá em 2017, quando esse artigo foi publicado. Então, se define como ETIP um edema ou inchaço que ocorre na localização do agente de preenchimento ou nas adjacências. E foi observado que gatilhos tais como vacinação, infecção ou trauma local são normalmente observados e são causas frequentes de edema. Então, a primeira tabela que eles trazem é uma recomendação em relação ao momento do início, né, com os possíveis sinais e sintomas dos eventos adversos. Então, ali evento de início imediato, né, que acontece em até 24 horas. O que é mais comumente observado? Alterações de cor, como eritema, equimose, hematoma, cianose e branqueamento, o aparecimento de nódulos, que podem acontecer já nas primeiras 24 horas, sensação de prurido, dor grave, edema grave, alterações visuais, irregularidades e alterações neurológicas. Então, esses eventos mais comumente podem acontecer em até 24 horas após o procedimento, né? Alguns deles podem acontecer imediatamente, né, durante o procedimento. De início precoce, então, que podem acontecer de 24 horas até 30 dias. Alterações de cor, daí se mantém eritema, equimose, hematoma, cianose, mas se acrescenta aqui o efeito Tyndall, a formação de nódulo, a formação de cicatriz, né, após 24 horas até 30 dias, dor grave, que pode permanecer, edema grave, linfadenopatia e febre, irregularidades, úlcera com pústula e crostas cutâneas, telangiectasia e alterações neurológicas. Então, até 30 dias, esse tipo de evento, quando acontece, né, é considerado de início precoce. E de início tardio, a gente tem ali nas alterações de cor, ainda podem, depois de 30 dias, ainda pode surgir eritema, pode acontecer hipercromia, formação de nódulos, a ETIP, que daí depois, por ser um edema tardio, né, então sempre depois de 30 dias, a formação de cicatrizes, edema grave, telangiectasias e neovascularização. E aqui, essa segunda tabela, a tabela 2, ela traz os possíveis diagnósticos do porquê esses eventos podem acontecer. Então, voltando lá para os de início imediato, né, o mais comumente observado nas alterações vasculares é por embolização ou por oclusão arterial. Né? Ou a gente pode ter ali também, nessas primeiras 24 horas, reações alérgicas, formação de hematoma por extravasamento de sangue, sobrecorreção por excesso de produto, equimose e parestesia. De início precoce, as alterações vasculares, então, normalmente por isquemia, necrose ou telangiectasia, alterações de cor por eritema persistente, equimose, o efeito Tyndall, hiperpigmentação pós-inflamatória. Alterações sistêmicas, pode acontecer em até 30 dias casos de infecção ou inflamação, né, que vão agir sistemicamente, parestesias, cicatrizes, tanto hipertróficas quanto atróficas, e nas irregularidades, a gente tem ali a sobrecorreção, a infiltração, que é quando acontece a celulite, e a nodulação. E de início tardio, a gente pode ter, então, de alteração vascular, as telangiectasias,
de alteração de cor, a hiperpigmentação pós-inflamatória e o eritema persistente, de cicatriz, a atrófica ou o queloide, que ele vai levar pelo menos 30 dias para começar o aparecimento, e as irregularidades, aí com a formação de etípe, nodulação ou edema tardio. Aqui, eles trazem as opções, né? Esse aqui é um algoritmo formado, então, para o tratamento dos eventos adversos, que sugere o tratamento, né? O que fazer quando acontece esse tipo de evento. Então, para as alterações vasculares, o que o painel sugere, né? O que esses autores trouxeram como opção, né, nesse algoritmo. Nas alterações vasculares, então, para reverter a perda visual, aplicação de hialuronidase, 300 unidades em injeção retrobulbar, peribulbar urgente. Então, no máximo, em até 90 minutos, até a recuperação visual. Outras complicações vasculares, exceto a perda visual, recomendam-se, então, o uso de hialuronidase, 300 unidades, espalhadas sobre a área de preocupação a cada 60 minutos até a melhora clínica, massageando após a administração da hialuronidase. Se a hialuronidase não estiver disponível, considera-se o uso de lidocaína. Sugere-se também a utilização de compressa quente, que pode ser advinda de secador de cabelo, bolsa térmica, água quente, né, para aumentar a temperatura do local, e massagem. Sugere-se também, né, eles sugeriram também ali o uso do ácido acetilsalicílico 300 mg, 2 comprimidos mastigáveis ou sublinguais, ou o clopidogrel, e considerar também o uso da sildenafila 50 mg a cada 8 horas, além de carboxiterapia, microcorrentes ou câmara hiperbárica como opções de tratamento, né? As alterações vasculares, sem dúvida, são as alterações mais temidas, né? Mas aqui o painel, ele traz, embora seja um artigo mais antigo, né, de 2017, a gente tem com certeza algumas atualizações, mas ele traz ótimas opções de tratamento para as alterações vasculares. Em caso de reações alérgicas, o que o painel sugere? Então, esses especialistas sugerem que em caso de reação grave ou possível anafilaxia, seja feita injeção intramuscular de adrenalina na perna, diluindo 1/1000 e utilizando 0,3 ml, e aplicando novamente após 5 minutos. Ao mesmo tempo, aplicar difenidramida, 50 mg, ranitidina 150, hidrocortisona 300 e solução salina. E, se for o caso de uma reação grave, transporte imediato para um serviço de emergência necessário caso ocorra uma reação grave, né? Já que tem o risco de uma anafilaxia. Para hematoma, a orientação é apenas aplicação de compressa local. Para equimose, não houve consenso sobre o uso de maquiagem corretiva, então não foi fornecida nenhuma recomendação por esse painel de especialistas. Para parestesia, consideraram, então, o uso de corticoides orais, né, para trauma com agulha, e se houver suspeita de compressão do agente de preenchimento, considerar também o uso da hialuronidase. Para sobrecorreção, eles sugerem, então, massagear o local e reavaliar na reavaliação, né, no intervalo variável de 7 a 15 dias para verificar se a hialuronidase é necessária ou não. Essas são as recomendações, então, dele. Então, aqui, para início precoce, né, que são as mais comuns, né, de 24 horas até 30 dias, as alterações vasculares, quando ocorrem, né, em caso de isquemia ou necrose, o tratamento sugerido, então, é hialuronidase também a cada 8 horas, né, durante 48 horas, e massagem, compressa quente e massagem por até 48 horas, o uso de ácido acetilsalicílico 300 mg, 2 comprimidos mastigáveis ou sublinguais durante até 1 semana, ou o uso do clopidogrel, considerar o uso da sildenafila, a carboxiterapia, a microcorrente ou a câmara hiperbárica, e se houver necrose, avaliar para
Ellen trancou. Voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Tá, desculpa, é porque realmente está previsto um ciclone aqui do litoral, a internet não é muito boa. Mas qualquer coisa vocês me avisem. Tá bem. No caso, então, retomando, das alterações vasculares, a formação de telangiectasia, o tratamento proposto é luz pulsada ou laser, e nas alterações de cor e eritema persistente, sugere-se luz pulsada, laser ou LED, em equimose, luz pulsada ou laser, no efeito Tyndall, a remoção, né, do preenchedor com hialuronidase, e na hiperpigmentação pós-inflamatória, o painel sugere, então, clareadores físicos e químicos, peeling, laser ou luz pulsada. Nas intercorrências, né, de início precoce, então, aí, de 24 horas a 30 dias, né, quando as alterações são sistêmicas, como infecção e inflamação, eles relatam que as alterações sistêmicas elas foram consideradas gatilhos que podem influenciar os eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico. Então, elas serão tratadas de acordo com a etiologia, né, da infecção ou do processo inflamatório. As alterações de sensibilidade, como a parestesia, sugere-se, então, o uso de corticoides orais para trauma de agulha. Se a compressão do agente de preenchimento for a causa suspeita, considera-se a hialuronidase e considera-se também a eletroestimulação, tá? Em casos de parestesia. Quando existe formação de cicatriz, essa cicatriz ela pode ser hipertrófica e, nesse caso, a recomendação é o uso de corticoides orais, se necessário também corticoides injetáveis. E para cicatriz atrófica, o tratamento é com bioestimulação. Para as irregularidades, quando ocorre sobrecorreção, a sugestão é o uso de hialuronidase de 4 a 20 unidades por cada 0,1 ml de ácido hialurônico a ser removido. Então, a dose ela pode variar de acordo com o ácido hialurônico e com a hialuronidase que estiver sendo utilizada. A infiltração, né, quando ocorre celulite, é necessário entrar com antibiótico terapia, e aí a sugestão desses autores é que entre com cefalosporina durante um intervalo de 7 a 10 dias. E formação de nódulo, daí a gente vai ter um algoritmo específico para a formação de nódulo de início precoce, que é este daqui. Então, a formação de nódulo de início precoce de 24 horas até 30 dias. Tem que se observar se essa formação de nódulo, ela é inflamatória ou ela é não inflamatória. Sendo inflamatória, se existe presença de infecção ou se não tem infecção. Se existe infecção, se ela é supurativa e tiver abscesso, a recomendação é drenagem desse abscesso e uso de cefalosporina durante o intervalo de 7 a 10 dias. Se for apenas uma reação, uma formação de nódulo inflamatório sem infecção, trata-se de uma reação de corpo estranho, e a orientação do painel é injeção de corticoide, a utilização de anti-inflamatório não esteroide e considerar corticoide tópico ou oral. Se a formação desse nódulo for não inflamatório, aí a gente tem ali uma reação de corpo estranho ou um acúmulo de produto. Se for acúmulo de produto, entra-se com hialuronidase. Se for uma reação de corpo estranho, injeção de corticoide e de anti-inflamatório não esteroide, considerar também corticoide tópico ou oral. Aqui, quando se trata de início tardio, né, aquelas alterações que ocorrem depois de 30 dias. Então, as alterações vasculares mais comuns são a formação de telangiectasia depois do procedimento. E a recomendação do painel, que é uma das poucas possibilidades que a gente tem de telangiectasia, e uma das mais eficientes é a luz pulsada e o laser. Então, para as alterações de cor, a gente tem aí alterações persistentes, né, de eritema, a sugestão também é a luz pulsada, laser ou LED, e para hiperpigmentação pós-inflamatória, sugestão de clareadores físicos e químicos, peeling, laser, luz pulsada e uso de corticoide.
Na formação de cicatriz, quando se trata de queloide, não foi discutido um tratamento específico, e para cicatrização, para a formação de cicatriz atrófica, eles sugerem a utilização de tratamento tópico com bioestimulação. Já nas irregularidades, o painel, o grupo de autores, ele traz, quando se trata de formação de nódulos, né, o algoritmo que eu apresentei há pouco, que é o de formação de nódulos de início tardio, o edema, o próximo, é edema tardio, né, de primeira ocorrência, que ainda não se trata de uma ETIP, porque uma ETIP, ela é um edema persistente. Então, o edema tardio de primeira ocorrência, avaliar o gatilho causador e tratar esse gatilho, utilizar anti-inflamatório não esteroide oral e antihistamínico oral também, e considerar o uso de corticoide e de hialuronidase também. E quando é ETIP, que daí é um edema tardio, intermitente e persistente, avaliar o gatilho que está causando essa ETIP, usar anti-inflamatório não esteroide e antihistamínico e considerar também corticoide oral, hialuronidase e antibiótico terapia quando necessário. Então, aqui, agora sim, a formação, o esquema, né, para a formação de nódulo de início tardio, aquele primeiro foi de início precoce, né, mesma coisa, avaliar se é inflamatório ou não inflamatório, se é inflamatório, avaliar se tem infecção, se é supurativa ou não supurativa, se for supurativa e houver presença de abscesso, mesmo protocolo de antes, né, drenagem, mas aqui sugere-se que seja feita a biópsia e a cultura tecidual para ver o tipo de micro-organismo que está ali, já que se considera, deve ser considerada, né, a formação de biofilme nesses casos, considerar o ultrassom como guia, nesse caso também, antibiótico terapia com macrolídeos e quinolonas, até o resultado, né, do antibiograma, e considerar a hialuronidase depois de 1 semana. Se for não supurativa, e considerar a presença de biofilme, né, aí também, biópsia com cultura tecidual, considerar o ultrassom como guia, antibiótico terapia com macrolídeos e quinolonas até o antibiograma, e considerar a hialuronidase. Se for não supurativa, considerar que existem outras infecções e daí tratar essas infecções. Já se ela for inflamatória, porém sem infecção, né, considerar que é uma reação de corpo estranho e daí a conduta é a mesma do biofilme. Já nos não inflamatórios, considera-se então reação de corpo estranho ou acúmulo de produto. Acúmulo de produto, simplesmente aplicação. Reação de corpo estranho, né, espera com vigilância, massagem, hialuronidase, injeção local de corticoide, anti-inflamatório não esteroide oral. E aqui, essa última tabela, ela é de recomendação das técnicas para prevenir os eventos adversos relacionados à injeção de ácido hialurônico em regiões faciais de alto risco. Então, a gente sempre fala muito e ouve muito, né, dos professores que a intercorrência ela pode acontecer, mas o que é a nossa obrigação, o que a gente tem que fazer é tentar prevenir. Então, aqui o painel ele traz algumas sugestões de recomendações, na verdade, de prevenção. Então, quando atuar na região frontal, que é uma região de alto risco, em decorrência das áreas ali de anastomose, da artéria temporal superficial com a artéria supraorbital e a artéria supratroclear, recomenda-se, então, a utilização de canulação sob o músculo, né, abaixo do músculo, e a injeção ela deve ser realizada afastada da crista temporal, entre o osso frontal e o temporal, e pelo menos 1,5 centímetros acima do forame supraorbital, para reduzir o risco de evento adverso. Quando se trabalha na região de glabela, eles recomendam, então, a utilização de cânula supraperióstea também, e para injetores experientes, o uso de injeção com agulha intradérmica ou supraperiósteo pode ser considerado. Alto risco para cegueira. Oi?
Deu uma cortadinha, mas voltou. Tudo tranquilo. Voltou? Tá. Obrigada, Rafa. Então, quando se trabalha no dorso nasal, eles recomendam, então, por ser uma zona de alto risco para cegueira, né? Não houve um consenso entre o grupo a respeito de qual técnica aqui é mais segura, e nos pacientes com histórico de cirurgia nasal, o painel recomenda que a aplicação de ácido hialurônico não seja utilizada nessa área. No sulco nasolabial, a recomendação é injeção com agulha intradérmica ou supraperiosteal, e canulação é recomendada para as aplicações subcutâneas. No sulco nasojulgal e no malar, eles recomendam, então, a utilização, que agulhas não sejam utilizadas, né, e a canulação, ela é recomendada. Na região de temporal, injeção com agulha supraperiosteal é a recomendação desse painel de especialistas. No arco zigomático, injeção com agulha supraperiosteal ou canulação. E na região perioral e mentoniana, é uma zona de alto risco para necrose, então também se recomenda canulação subcutânea. Para a região... Ellen, está me escutando? Para finalizar, é um artigo muito rico, né? Um artigo que traz muitas informações, e é interessante que todos tenham acesso a ele na íntegra, né? Mas eles concluem, então, que os recentes aumentos do uso e das indicações para o ácido hialurônico enfatizam a importância dos conhecimentos gerados pelo painel de especialistas da América Latina. Suas recomendações de consenso fornecem suporte para clínicos que utilizam preenchimento com ácido hialurônico e podem servir para minimizar a ocorrência e facilitar o tratamento de eventos adversos relacionados ao ácido hialurônico. Por fim, as referências que eles utilizaram, bastante... Pode buscar muitas informações. E assim eu finalizo a apresentação do artigo e abro agora para o grupo técnico que trazer, né, suas opiniões e colaborações para posteriormente abrir para as perguntas de vocês. Interromper o compartilhamento. Pessoal, alguém tem alguma consideração para fazer sobre o artigo? Do pessoal do GT? A prevenção é o melhor remédio, no meu ponto de vista, né? Evitarmos de todas as formas, seguir os nossos manuais, os nossos POPs de aplicação, revisar a técnica, ter os cuidados com a biossegurança. Creio que tudo isso é fundamental nesse processo, né? Acho que não é simplesmente você chegar e injetar um produto em algum lugar, né? É a gente pensar realmente um planejamento, uma boa anamnese, uma boa ficha de avaliação, todos os documentos da clínica. Isso não diz respeito só a uma ficha de anamnese, né, gurias, que muitas vezes o pessoal quer pronto, né, quer baixar ali da internet e adaptar para a nossa realidade. Isso não é assim. Tem termos, tem contratos, tem fotos, tem a nossa ficha de anamnese, a nossa ficha avaliativa. Então, não é simplesmente marcar um paciente atrás do outro para injetar determinado produto, determinada marca, né? Eu acredito que quando a gente tem essa literatura à nossa disposição, de forma gratuita, né, gurias, e abertamente colocando ali manejos e a possibilidade de estarmos aqui entre colegas discutindo essa nossa conduta, isso com certeza nos tornam profissionais diferenciados. Eu gosto muito desse artigo, eu acho que ele é excelente, é um material excelente para a gente ter, para a gente reler. Cada vez que a gente lê uma segunda vez um material, uma terceira vez, a gente
vê coisas diferentes, a gente se atenta para detalhes. Então, intercorrência não é um tema para a gente tratar quando ela acontece. É um tema para a gente tratar antes, é para a gente estudar e ter isso fresquinho na cabeça, porque lá na hora que porventura vier a acontecer, tem o emocional envolvido. E a minha consideração, que eu acho bem importante também, deixo como dica para os colegas, a gente que está iniciando, é ter a hialuronidase no consultório. É de extrema responsabilidade do profissional injetor que trabalha com ácido hialurônico ter a hialuronidase. Né? Já recebi ligação de colega dizendo, me empresta. Então, venceu o hialuronidase aqui no consultório e eu sigo tendo porque isso faz parte. A gente tem N fatores que não estão no nosso controle. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que está nas nossas mãos. Assim como a Mari falou, questão documental, questão de biossegurança, questão de ter a hialuronidase, questão de estudar sobre intercorrência, e aí, né, o GTT está se esforçando ao máximo para trazer informações, nós estamos disponíveis, ter contato de colegas, trocar ideia, estudar sobre o tema, para estar preparado no momento que ela vier acontecer. Porque evitar é imprescindível, é necessário, mas saber tratar também é. Então, tenham hialuronidase, saibam o laboratório que vende, tenham o manejo de como reconstituir, de que dose usar. E a última consideração também, esse artigo ele é muito legal e ele serve como um script para a gente saber como tratar. Mas também ter a mentalidade que receita de bolo não funciona para nada. Então, não adianta, na hora que a intercorrência acontecer, a gente ir lá no artigo e querer fazer exatamente o que diz ali. Ali tem várias sugestões, mas a gente precisa adaptar ao que está acontecendo com o paciente. Né? Algum paciente vai apresentar sintomatologias diferentes. Então, a gente tem que estar atento, saber as condutas para poder manejar essa possível intercorrência. Eu acho que complementando também o que nós havíamos conversado posteriormente, a questão da biossegurança e da higiene, né? Então, assim, a higienização da face, a higienização do local, como é que vai ser feita essa asepsia, o manejo das luvas, isso é muito crítico, a gente sabe que a questão de luvas, de material, de contaminação, isso acontece, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar previamente, né, como todas nós já vem falando, justamente de ter uma boa asepsia e uma boa biossegurança também, para poder evitar esses eventos, né, meninas? Acredito que todas já falaram, né, o que deveria ser falado. Esse artigo também acredito que seja um artigo que todos devemos ter como artigo de cabeceira, que também, assim como não é uma receita de bolo, nos dá um caminho. Eu costumo dizer que sempre antes de aprender a fazer um procedimento, tu tem que saber o que pode dar errado com ele e como solucionar. Então, não adianta fazer curso de toxina, de fios, de seja de que for, se você não souber tratar as intercorrências que podem advir com esse procedimento. Então, acho que isso é muito importante. A questão de que ele falou ali da biossegurança é importantíssimo, da prevenção, como a Mari falou também, é importantíssimo. Temos toda a documentação em cima disso. Esse artigo, apesar dele não ser tão novo, né, é um artigo de 2017, é um consenso, é um painel de consenso da América Latina, é um artigo médico, por isso que fala tanto em medicações, que, na verdade, nós não podemos prescrever, né? Então, eu costumo dizer assim, ó, a gente quando chegar uma intercorrência, a gente vai ter que tratar. Então, assim, vamos ter alguém, um médico, um dentista, alguém conhecido que possa prescrever essas medicações e que possa nos auxiliar neste momento, tá? Porque realmente nós não podemos prescrever essas medicações que são tarjadas, que são controladas, como os antibióticos, mas dependendo da intercorrência, a gente vai ter que alçar mão dessas medicações. Então, eu acho que esse aí é um ponto importante também, de ter alguém que possa nos auxiliar, já previamente, né, alguém que possa nos auxiliar num momento desses. Aí tem algumas coisas novas, aí, como a gente estava comentando, que a gente pode utilizar, por exemplo, a ozonoterapia hoje está sendo bastante utilizada, nós como farmacêuticos podemos nos habilitar em ozonoterapia, quem não é habilitado, então nós podemos fazer, como a gente falou semana passada na palestra, fazer essa pós-graduação, nos habilitar para trabalhar com a ozonoterapia. E a ozonoterapia, ela nos ajuda muito nessa questão de intercorrências, porque ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação, até tem uma ação que tem um artigo que fala em ação hiperbárica, né, uma ação hiperbárica-like, porque ela aumenta muito a oxigenação dos tecidos, ela tem uma ação na dor, então tudo isso ela pode nos auxiliar também, tá? Então eu acho bem importante essa questão. Algo que eu acho bem importante Com também, certeza, gente... a parte complementando...
complementando só essa questão, né, por ser um artigo médico e por trazer, né, considerações ali de uso de antibiótico e de alguns protocolos que não nos cabe como farmacêuticos, mas embora a gente não possa fazer, a gente tem que saber o que deve ser feito, né, porque se a gente tiver que encaminhar esse paciente para um outro profissional, a gente tem que acompanhar essa conduta, e para isso a gente tem que ter domínio da informação, a gente precisa saber qual é a conduta correta para saber se o teu paciente está sendo tratado por outro profissional corretamente também, né? Tu vai seguir nesse acompanhamento mesmo que seja numa equipe multidisciplinar. E hoje a equipe multidisciplinar ela é fundamental em diversas áreas, né? Então, apesar de ser um artigo médico, eu acho que ele traz um bom embasamento para que a gente saiba o que deve ser feito. Tomara nunca precisar, né? Mas se em algum momento precisar, existe um protocolo para isso. Não vai ser feito um tratamento às cegas, né? Porque nem sempre o profissional que vai pegar esse paciente, ele vai ter esse conhecimento, esse domínio. E é uma obrigação nossa, como profissional que executou o procedimento, saber, né, o que fazer no pós. A maioria dos médicos, na verdade, não sabe o que fazer. Eles não têm a mínima ideia por onde começar, né? Outra questão também importante que a gente comentou ali, a questão do uso do ultrassom, né? Que apesar de não ser um equipamento tão barato, eu acho que é um equipamento que vale a pena investir no equipamento e vale a pena investir também em cursos para aprender a manejar esse equipamento. Também é muito interessante. Tem alguns livros já mencionando muito o uso aí do ultrassom nas intercorrências, né? Porque a gente consegue visualizar e então a vascularização, se é uma inflamação, então a gente consegue contornar esse processo, essa intercorrência. Dois pontos que eu quero incluir aqui na nossa discussão, gente. Sim, o artigo ele é o script de como a gente deve tratar, mas duas coisas são bem importantes. A primeira é o acompanhamento do nosso paciente. Então, sim, a intercorrência pode acontecer e é fundamental que a gente mantenha o contato com esse paciente. Fez um procedimento, solicita uma foto no dia seguinte, pede, né, para pessoa que trabalha junto com você entrar em contato. Às vezes o paciente é negligente em não nos comunicar, mas às vezes a gente também pode ser em não buscar essa informação. Então, é nossa responsabilidade acompanhar esse paciente e monitorar o que ele possa vir a estar sentindo. 1 hora, 4 horas, dia seguinte. Ponto 1, muito importante. E complementando, eu acho, Amanda, também pediu os registros fotográficos, né? Isso. Então, vai monitorando ali pelo WhatsApp, vai pedindo os registros fotográficos, até mesmo para poder a gente montar um histórico desse paciente, né? Para poder saber a evolução dele. Perfeito. Fez um preenchimento labial, pede foto para o teu paciente. Eu quero uma foto daqui 1 hora, daqui 4 horas e uma foto no dia seguinte. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para acompanhar a evolução desse preenchimento. Porque a gente sabe que a gente pode colocar o preenchimento, muitas intercorrências acontecem na hora, durante, mas pode fazer uma compressão vascular que vai aparecer depois. Então, a gente precisa acompanhar o nosso paciente. E casos que a gente vê na mídia, que evoluiu para uma necrose, são pacientes, muitas vezes, que não foram acompanhados. E o segundo ponto é respeitar, gente, uma curva de aprendizado. Porque todo mundo que começa na área da estética morre de medo de intercorrência. Então, não dá para começar fazendo uma rinomodelação. Então, né, a gente tem uma ansiedade de fazer os procedimentos, de fazer preenchimento, mas nós precisamos respeitar a curva de aprendizado que é natural de cada um. Então, me sinto pronto, posso fazer um lábio, posso fazer uma malar, posso fazer um mento, né, até chegar no caminho de fazer uma rinomodelação, tem uma trajetória a ser seguida. Então, a gente precisa se conhecer, precisa trabalhar essas questões na gente e respeitar esse processo, que é importante também, né? Até que a gente tenha segurança, tudo isso está nas nossas mãos fazer. Meninas, vocês falando, né, e eu escutando cada uma, eu acho que o debate foi o que engrandeceu a noite de hoje, mas a grande e fundamental experiência que a gente tem que levar dessa noite é que a gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade pelo que a gente faz, responsabilidade por quem a gente cuida, e aí entra o acompanhamento. Então, eu acho que foi uma grande valia, assim, o aprendizado da noite, né? Essa é uma experiência minha, mas eu acho que vocês conseguiram, assim, resumir dentre essa análise desse artigo hoje de intercorrência que a gente precisa ter conhecimento,
que a gente tem que ter segurança, que a gente tem que garantir a eficácia, a eficiência, e a gente é responsável, sim, por todos os nossos atos. Então, assim, ó, a gente leva como uma lição para aplicar em todas as áreas da nossa profissão, mas eu acho que vocês foram muito felizes, cada uma de vocês que fazem parte do GTT, hoje com seus comentários, né, plantaram muitas sementinhas para aqueles que estão iniciando e para quem já está atuando aí na área, da importância de ter responsabilidade. Então, assim, ó, eu vou ter que sair, por isso que eu só me intrometi um pouquinho, mas eu queria aí deixar os parabéns para vocês, tá? E agradecer de novo, mais uma vez, por vocês estarem aí nos auxiliando, como sendo um braço da diretoria, já que a gente não é desta área, né, não conhece, então a gente tem que ter aí especialistas. E muito obrigado, Ellen, obrigado pela palestra, obrigado, GTT, né, por vocês poderem conduzir aí essa noite. Colegas, muito obrigado por nos acompanhar. Eu deixo um beijo aqui. Eu acho que eu estou com a câmera desligada, agora que eu vi. Mas, assim, ó, desejo uma boa noite para vocês e deixo aí, né, com a condução da Rafa, que é a mediadora aí de todos vocês aí do GT. Beijo, uma boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia. Boa noite. Posso abrir para as perguntas, gurias? Boa noite, Lê. Obrigado. Pode sim. Posso? Acho que sim, Rafa, até porque a gente já está quase encerrando o nosso tempo. Sim. Então, tá, teve uma pergunta que é o seguinte: os resultados apresentados podem ocorrer em todos os procedimentos que utilizam ácido hialurônico? Tem algum teste de sensibilidade? As intercorrências, elas podem acontecer, sim, com todos os procedimentos que envolvem o uso de ácido hialurônico, sim. Não tem um teste de sensibilidade. A gente sabe que o ácido hialurônico, ele é produzido pelo nosso organismo, então a sensibilidade pelo ácido hialurônico, não tem relato. Tem alguns relatos de casos de alergia ao BDDE, que é o agente integrador do ácido hialurônico. Então, quanto mais reticulado esse produto, mais esse componente é necessário, que é o BDDE. E aí, alguns ácidos hialurônicos, algumas marcas, são mais puras, ou seja, a retirada desse composto, que é mais alergênico, muda de marca para marca. Então, é importante também a gente ler a bula, e nós, farmacêuticos, somos ótimos para isso, né? A gente tem uma vivência grande com esse material. Então, é importante a gente conhecer reticulação, coesividade do produto, procurar informação com quem vende para a gente, ou com a marca, enfim, porque essas características químicas mudam de produto para produto. E a outra consideração sobre a sensibilidade são os cuidados que a gente deve ter no preencher. Por exemplo, estou usando o dispositivo agulha, eu preciso aspirar para ver se eu não estou dentro de um vaso. Então, tem coisas que a gente pode evitar. Agora, a questão da compressão, que é colocar o ácido hialurônico perto de um vaso e ele acabar comprimindo esse vaso, a gente tem que acompanhar. Então, com relação aos testes de sensibilidade ou como evitar, tem que cuidar um pouquinho de tudo isso, né? Questões químicas, questões do produto e questão de dispositivo que está sendo usado para injeção, certo? E com relação, aproveitando, não, né, tá no mesmo assunto, a questão da alergia à hialuronidase. Aí sim, né, envolve essa parte de sensibilidade. A gente tem pacientes que podem vir a desenvolver alergia à hialuronidase. Então, é um caso bem específico. A saúde em primeiro lugar. Se a gente faz um preenchimento num paciente que tem sensibilidade à hialuronidase, que é o agente que nós temos a possibilidade de remoção desse ácido hialurônico, na minha opinião pessoal, meninas, complementem, é pegar esse paciente, pegar a hialuronidase e fazer uso num hospital. Então, vai precisar usar a hialuronidase e vai precisar monitorar a resposta de sensibilidade desse paciente, mas vai precisar usar. Então, a gente tem que usar a hialuronidase e a gente tem que controlar a alergia dele, mas as duas coisas vão ter que acontecer em simultâneo. Não sei se eu respondi. Complementando, Amanda, que tu falaste do BBDE, né, que daí dá altos índices
pela higienicidade, mas a questão da ETIP, ele dá com preenchedores de baixa reticulação, principalmente, né? A ETIP, ela está relacionada com preenchedores de baixa reticulação, por isso que dá muito nos lábios, né, nas olheiras, na região de olheiras, onde a gente utiliza preenchedores de baixa reticulação. Então, o edema tardio, persistente, intermitente, é mais com preenchedores de baixa reticulação, onde a gente tem uma quantidade menor aí de BBDE. Isso, é que ele perguntou sobre ali teste de sensibilidade, então acho que a gente tem que conhecer sobre o BBDE. E ele existe tanto no de baixa reticulação e ele existe em maior quantidade no de alta. Mas a gente tem que saber o que ele é, quanto tem no nosso produto para poder manejar isso. É excelente consideração também da Paty. Ele vai acontecer num produto com baixa reticulação também. Mais alguma consideração, meninas, a respeito desse questionamento? Não? Então, hoje, nessa parte aqui das perguntas e respostas que estão no chat, só tem essa pergunta. A gente pode dar por encerrada a nossa discussão? Ellen? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não encontrei mais nenhuma, nem ali no chat ali de perguntas. Não, eu não achei também nenhuma aqui, nenhum questionamento a mais. Acho que a grande proposta, né, dessa discussão era trazer realmente essas informações, e acho que a contribuição de todas as colegas foi já de grande valia. Se não temos mais perguntas, acho que a gente pode dar por encerrado já, Rafa. Tá bem, então. Eu agradeço, então, a todos, né, que dedicaram o seu tempo para essa noite, para essa discussão, para escutar essas colegas que têm muita experiência e bastante conhecimento para dividir com a gente, né? E a gente só agradece. E daqui uns dias a gente pode estar novamente aí com a palestra e mais discussões de casos clínicos.